Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num universo fascinante da nossa língua, o das interjeições. Sabe aquelas palavrinhas que parecem pequenas, mas que carregam uma força emocional gigantesca? Pois é, são elas que dão cor, que dão vida para a nossa comunicação. E a grande pergunta que fica é essa: como é que pode, né? Como é que a língua consegue compactar tanta emoção, tipo alegria, surpresa, alívio, em expressões que são tão curtinhas? Vamos descobrir juntos como essas pequenas palavras fazem uma diferença enorme. Pensa no oba. É alegria pura, né? A comemoração de uma notícia boa. É um som simples, quase instintivo, que nem precisa de explicação. E que tal? Puxa, esse já é mais versátil. Pode ser uma surpresa, uma leve decepção ou até um pouco de admiração. É o contexto e, claro, a entonação que vão dizer o que significa. E para fechar, aquele ufa é quase um suspiro que a gente consegue ouvir, né? Aquele alívio depois de um baita esforço ou de um susto que já passou. Sentiu a diferença? 3 palavras, 3 universos inteiros de emoção. Tá, mas para a gente entender a gramática que está por trás dessas explosões de sentimento, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos usar um poema do Karl Marx Valentim Santos como nosso estudo de caso. É um jeito ótimo de ver as interjeições em ação. Ouve só estes versos. Ah, lá vem ela, bela. Oh, ri meu coração de satisfação. Olá, dizem meus lábios a ela. Olé, diz a presença à solidão. Cada interjeição já define o clima emocional na hora. A e O mostram a admiração. Olá é uma saudação direta e olé transmite um sentimento de triunfo. Elas funcionam quase como a trilha sonora do poema. Então, qual que é a definição técnica disso tudo? Bom, basicamente, uma interjeição é uma palavra-frase. Ela sozinha consegue comunicar um estado emocional repentino, que nem a gente viu no poema. E o mais importante, ela não muda de forma e não se conecta gramaticalmente com o resto da frase. Olha, usando o A do poema como exemplo, fica fácil de entender. Do ponto de vista do sentido, ele carrega a ideia de admiração. Morfologicamente, ou seja, na forma, ele é invariável. Não existe as. E sintaticamente, ele vive por conta própria na frase, ele é a própria mensagem. E é legal pensar que as interjeições podem ser organizadas como um verdadeiro dicionário de sentimentos. Tem uma palavra para praticamente toda a emoção que a gente consegue sentir. Aqui a gente tem só alguns exemplos, né? Para alegria, tem o clássico oba. Para alívio, ufa. O espanto vem com um uai ou um nossa. Para impor ordem, um silêncio, bem direto. E para dor, o universal, ai. Cada categoria tem seu próprio repertório de sons. Mas às vezes, uma palavra só não é o bastante para expressar o que a gente está sentindo. É aí que entram as locuções interjeitivas. São expressões fixas com 2 ou mais palavras que funcionam como se fossem uma única interjeição. Meu Deus ou graças a Deus são exemplos perfeitos de como a gente expressa emoções mais complexas. Agora, um dos aspectos mais interessantes disso tudo é a flexibilidade da nossa língua. Quase qualquer palavra pode ser, digamos, promovida temporariamente ao status de interjeição. É tudo uma questão de intenção e de entonação. O processo é bem simples. Pega uma palavra qualquer, como o substantivo cuidado, aí você fala essa palavra com uma entonação de alerta e na escrita adiciona um ponto de exclamação. Pronto! Cuidado! Deixa de ser só um substantivo e se transforma numa interjeição de advertência, significando preste atenção. Ah, e tem uma dúvida muito comum. É O com acento ou O com H? A diferença é sutil, mas ela é bem importante. O é usado para chamar, para invocar, como em ó Deus. Já O é puramente emocional, para expressar surpresa ou alegria, tipo em oh, que maravilha! E existem algumas curiosidades bem legais. Muitas onomatopeias que imitam sons, como bum, também são interjeições. Gramaticalmente falando, até os palavrões se encaixam nessa classe, porque expressam emoções fortes. E algumas interjeições de desejo, como tomara, pedem que o verbo seguinte venha num modo específico, o subjuntivo. Certo, mas onde é que a gente vê essas palavras em ação? Onde que elas realmente brilham na comunicação de hoje em dia? Vamos dar uma olhada nos seus hábitats naturais.
Olha, as interjeições são as verdadeiras estrelas da língua falada, da conversa informal. Elas são a alma do internetês, por essa capacidade de resumir emoções. Também são essenciais nas histórias em quadrinhos e na publicidade, onde o impacto visual e emocional é tudo. Já na escrita formal, aí elas aparecem bem menos. No final das contas, por que elas são tão importantes? Porque as interjeições injetam vida no discurso. Elas tornam a comunicação mais dinâmica, mais pessoal e, acima de tudo, mais humana. São como um atalho direto para o coração. E para a gente terminar, eu vou deixar aqui uma reflexão. Se as interjeições são as nossas reações mais espontâneas, aquelas menos filtradas, será que elas não representam a forma mais pura e honesta que a gente tem de se expressar? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu por acompanhar essa análise.